Olá, boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 22 de abril de 2021, o nosso convidado para falar-nos sobre formação e aperfeiçoamento de obreiros assembleianos é o nosso querido pastor e mestre José Elias Crotti. Ele é bacharel em teologia, especializado em teologia pastoral, história, teologia sistemática, escritor de diversos livros, coordenador da Escola Bíblica Fraternal das Assembleias de Deus do ABC, capital, e também do EBOM do Guacuri, comentarista da revista Betel Dominical, diretor do Instituto Bíblico Pentecostes e pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus do Guacuri. E ele está hoje conosco aqui, prezado pastor Elias Crotti, nosso amigo, irmão querido, referência para nós. Seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana. E, primeiramente, muito obrigado, pastor, por aceitar o nosso singelo convite. Meu querido pastor Éder, shalom, Deus seja louvado por sua vida, você sempre com boas prosas, iniciativas maravilhosas, trazendo informação e também formação para todo o povo de Deus. Quero cumprimentá-lo, você, sua digníssima esposa, a diretoria do Instituto Bíblico Etnos, e todos os nossos amigos internautas, pastores, irmãos, irmãs. Deus seja louvado por vossas vidas nessa live maravilhosa sobre o memorial, memórias das Assembleias de Deus. Um tema pertinente e que joga sal na nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Queridos internautas, queridos membros do grupo do Memórias, nós estamos recebendo o pastor Elias Crotti, que é uma referência nas Assembleias de Deus, especialmente no Ministério do Ensino, e ele vai nos ajudar a compreender este tema tão significativo sobre formação e aperfeiçoamento de obreiros. Os queridos internautas podem interagir conosco, deixando o like, curtindo, comentando e, se desejarem, compartilhando esta live. A mesma ficará gravada em nosso canal no YouTube, Pastor Éder William, e nós queremos, neste momento, também, pastor Elias Crotti, trazer ao Senhor a saudação dos administradores deste grupo, porque esse trabalho não é feito exclusivamente pela minha pessoa. Nós temos aqui uma equipe, uma pleiade de 13 administradores que são liderados pelo professor Mário Sérgio Santana, e a todos os nossos queridos membros que estão conectados e também aos nossos administradores, receba o nosso singelo carinho, é uma honra tê-lo aqui conosco, e sem perca de tempo, vamos para as perguntas, para o nosso bate-papo, porque queremos aprender muito com o Senhor. Ao final da live, o pastor Elias Crotti vai fazer o seu merchandise aí, divulgando os seus materiais, os seus livros, e nós hoje vamos, queridos internautas, trabalhar com este livro de sua autoria, Manual do Obreiro, que tem como subtítulo Abrindo mais o foco sobre as atividades e deveres ministeriais nas diversificadas funções, cultos, ministérios e cerimoniais e cerimônias diversas. Como é bom a gente falar do livro com o próprio autor do mesmo, não é assim? Então, nós temos aí um tema que foi sugerido, pastor Elias Crotti, formação e aperfeiçoamento de obreiros assembleianos. No capítulo 2 do livro, o senhor tem como sugestão, no capítulo 2, os obreiros e suas funções. E ali o senhor vai elencando o porteiro, o cooperador, o diácono, o presbítero, o bispo, o dirigente de congregação e assim por diante. Eu queria que o senhor, por gentileza, de forma até introdutória, explicasse para nós a questão da relevância da formação e, por conseguinte, a necessidade
do aperfeiçoamento, e aí o senhor já vai introduzindo seus comentários com base no capítulo 2. Eu quero que o senhor fique à vontade para a gente não fazer nenhuma live engessada. Como dizem os pentecostais, o senhor tem a liberdade do Espírito Santo. Oh, Deus! Maravilha, quero cumprimentar todos os administradores aí deste grupo de memórias das Assembleias de Deus. Deus seja louvado por vossas vidas e também parabenizá-los por essa iniciativa tão linda que é conservar a nossa história. A própria temática memórias já traz uma grande responsabilidade com relação à visão de formação de obreiros. Porque, enquanto no mundo acadêmico, teológico, pensa-se na formação do teólogo, do bacharel ou do mestre, para depois assumir a função, nas Assembleias de Deus, a visão é diferente. Basta mergulharmos na história do início, de como formou-se, como foram formadas as Assembleias de Deus, que é um movimento do Espírito de Deus. Quando a gente olha para a Igreja Assembleia de Deus, é uma coisa extraordinária, porque nós vemos a ação de Deus de uma forma transformadora, regeneradora, homens e mulheres que são levantados por Deus para fazer a obra. Então, tudo começa, a formação começa com a chamada, com uma experiência profunda com Deus, porque sem a experiência com Deus, não existe condições nenhuma de se lançar ou então pleitear essa visão de obreiro, ou de pastor, ou de evangelista. E a história da igreja, basta lermos o Diário do Pioneiro, de Gunnar Wingren, ou então Enviados por Deus, de Daniel Berg. Também tem um texto escrito acho que foi por Abraão de Almeida, que é a história das Assembleias de Deus. Então, nós temos ali como tudo começou. As Assembleias de Deus é um movimento do Espírito de Deus. E depois que a pessoa recebe o chamado, depois que a pessoa tem uma experiência com Deus, então começa essa longa vida de discipulado. E o discipulado é sempre ao lado de um homem de Deus, de um pastor, de um professor de escola dominical. É assim que a nossa lida, nosso preâmbulo nesse universo de formação assembleana se inicia. Porque sem isso, não adianta. Não adianta a pessoa mergulhar nos mares da intelectualidade, nos mares da filosofia, e não ter esse princípio. Então, assembleanamente falando, sem esse princípio, não temos o obreiro. Gostei da expressão, assembleianamente falando. Olha só quem está te mandando um alô aqui, pastor Elias Crotti. Onésimo Loureiro. O sobrenome é um sobrenome que carrega a história assembleiana. Ele diz assim, meus cumprimentos ao mestre pastor Elias Crotti, grande formador de obreiros no Brasil e no mundo. Meu querido Onésimo, nós estivemos juntos em Turim, uma escola bíblica, enfim, um homem que traz consigo a extensão de um chamado, né? Seu pai, fundador das Assembleias de Deus, ali em Volta Redonda, um homem que trouxe uma visão extraordinária, expandiu a obra para a Itália e pelo mundo. Hoje nós temos um grande trabalho na Itália, fruto do trabalho de Volta Redonda. Carlos Augusto Carlos. Meu prezado Onésimo. E o Onésimo, viu, pastor Elias Crotti, é um dos nossos administradores aqui do grupo, viu? Deus. Então, eu estou em casa. Estou em casa. Com a família. O Carlos Augusto Carlos está mandando a paz do Senhor. A Simone Alves Santana também cumprimenta com a paz do Senhor. A missionária Leila, minha esposa, também está aqui dizendo, é sempre um prazer ouvir e aprender com o pastor Elias Crotti.
Pastor Elias, o senhor já disse aqui introdutoriamente sobre a importância das Assembleias de Deus para a formação dos obreiros, citou algumas obras literárias, como as obras de Daniel Berg, Gunnar Wing, Abraão de Almeida, mas na obra que Deus deu ao Senhor, que é um livraço, né? O senhor escreveu aqui um livro, é um livraço, literalmente, são 382 páginas, um conteúdo extremamente significativo sobre o Manual do Obreiro, e como é impossível, nesse tempo que temos, falarmos sobre tudo, eu queria que o senhor explicitasse para nós os obreiros e suas funções a partir do porteiro. Oh, glória! Olha, pastor Éder, internautas, o porteiro, a função de porteiro é tão importante na igreja quanto a função de pastor. Eu costumo dizer que o porteiro é a extensão do púlpito. Jesus mesmo coloca com especificidade no Evangelho: eu sou a porta, São João capítulo 10, eu sou a porta. Então, o porteiro é aquele que precisa ter amabilidade, receptividade, precisa ter postura, porque a primeira visão de quem vai a uma igreja é a visão do porteiro. Então, ele olha para o porteiro, ele vai já ter uma visão do que é a igreja. Por isso, o porteiro precisa estar preparado, receber os visitantes com um sorriso, com a paz do Senhor, sabendo dizer palavras chaves importantes, sem muita brincadeira, mas com seriedade. Enfim, o porteiro é fundamental. É fundamental para que as pessoas que chegam na igreja permaneçam, porque é a primeira impressão que fica. E Jesus está como porteiro, porque ele mesmo é a porta. Então, é fundamental que não coloquemos na porta qualquer um, irmão, não tem ninguém na porta, vai lá. É igual a questão da escola dominical, não tem ninguém para dar aula, vai dar aula. Não tem ninguém para dirigir, vai dirigir. Se não tem ninguém, peraí, alto lá, alguma coisa está errada, porque sempre tem que ter alguém. E para isso é necessário o quê? O preparo, o discipulado, o investimento. A obra de Deus precisa ser desenvolvida com investimento, com o discipulado. E o porteiro é fundamental para a igreja, assim como é o pastor, assim como é o pregador. Então, nós precisamos prestar atenção nessa função, que não é uma funçãozinha qualquer, não. É uma função, é um ministério. A portaria da igreja é um ministério. Olha aí, queridos, que coisa extraordinária, hein? Esse trabalho da portaria da igreja é um ministério e Jesus é a porta. Estamos aprendendo com o nosso professor Elias Croce neste tema tão importante, formação e aperfeiçoamento de obreiros assembleianos. Pastor Elias Croce, nós temos também, nas Assembleias de Deus, uma terminologia. Na Bíblia está escrito cooperador, não é? Os cooperadores, as cooperadoras. Alguns ministérios utilizam a expressão auxiliar de escala. Enfim, como deve ser o preparo, a formação daqueles que trabalham na porta e seguem as suas atividades dentro do ministério como cooperador? Olha, pastor William, essa palavra cooperador é muito significativa porque essa palavra vem de uma expressão grega conhecida como sinergos, trabalhar junto. Inclusive, dentro das nomenclaturas ministeriais que nós temos no ministério, nós fazemos essa escadinha, né? Essa coisa de promoções. Mas, teologicamente falando, não existe isso. Porque, em algumas situações, nós temos a expressão joanina, petrina, cooperadores de Deus. Você já imaginou o que é cooperar com Deus?
seria operar junto, trabalhar junto. Mas nós, assembleanamente falando, já definimos o papel do cooperador, que seria o primeiro degrau. E esse cooperador é aquele que está disposto a fazer a obra de Deus com o seu coração aberto para o trabalho que lhes for designado. Pode ser na porta, pode ser na escola dominical, pode ser no estacionamento, enfim, existem diversos locais que esse cooperador tem o seu trabalho, a sua atuação. Partindo dessa premissa do vernáculo, sinergós, não importa o lugar, a questão fundamental na visão espiritual é que ele está trabalhando pela mesma causa, trabalhando junto, seja no púlpito, seja na porta, seja no estacionamento, seja vendo as crianças, seja levando água para o preletor, ele está dentro da mesma visão, trabalhando junto, na mesma água, no mesmo rio, no mesmo mar, respirando o mesmo ar. Essa é a visão que eu tenho do cooperador. Inclusive, Gideão? antigamente, algumas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus do Ipiranga, trabalhou muito tempo para treinar os obreiros, colocava os cooperadores para dirigir pontos de pregação, dirigir trabalhos, que é um bom incentivo, é um bom investimento, porque ali ele vai desenvolvendo o seu ministério e vai pegando gosto pela palavra e pela administração da obra de Deus. Olha, pastor Elias, o que o senhor disse aí sobre o caso da igreja do Ipiranga é uma coisa linda, porque a pessoa trabalha para depois receber o reconhecimento. E muitos hoje recebem o reconhecimento antecipadamente, começam a trabalhar depois. Pois então. Mas foi muito bem colocado. Olha só, o Gideão Santos está parabenizando, né, e cumprimentando a todos e dizendo que esse trabalho do Memórias está trazendo aí o conhecimento para essa nova geração sobre a história da nossa igreja, através de pastores comprometidos com a palavra de Deus. Aí nós temos, então, pastor Elias, no prosseguimento aqui do seu livro, as funções do ministério diaconal. Como deve ser o procedimento para uma formação de um diácono? Uma certa vez eu ouvi uma história assim, pastor, me corrija se eu estiver errado, que nem todo diácono é pastor, mas todo pastor verdadeiramente é diácono. Nos fale um pouquinho sobre o diaconato. Pastor, é uma pergunta fundamental e acredito assim de capital importância, porque partindo da tradução diácono, por exemplo, se a gente vai em Marcos 10, versículo 45, ali está escrito que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Aí você vai na raiz lá do grego e nós encontramos ali a palavra diaconel, que é o ato de servir. Então, Jesus veio nessa condição para servir, para exercer o ministério da diaconia. Essa palavra também é muito significativa dentro do contexto teológico e também da forma que foram dispostos os livros da Bíblia, porque todas as vezes que encontramos a palavra diaconias, no grego, paulino, petrino, e você vai ver a tradução. Como é que foi traduzida essa palavra? E ali nós temos a palavra ministério. Todas as vezes que você encontra a palavra diaconia ou diaconias, é exatamente a tradução para a palavra ministério. Assim como eu falei do sinergós,
que é o cooperador, operar junto, o diácono ou a diaconia é um ministério que percorre todos os demais ministérios. Então, a palavra dita no início, a comparação de que todo pastor deve ser diácono, eu acolho essa palavra e entendo como fundamental, porque a diaconia deve estar na vida de todos os ministros e todos aqueles que trabalham para a obra de Deus. Então, observe que o ato de servir está atrelado à função de todo o trabalho cristão, e aí está a diaconia, ou estão as diaconias. Entretanto, se a gente pega lá Atos capítulo 6, né, que é Atos capítulo 6, que é a instituição dos diáconos, embora nós não encontramos a palavra diácono ali, mas todos entendemos. Paulo fala isso em 2 Timóteo, do ministério diaconal, que é o ato de servir, que não se prende necessariamente aquilo, somente aquilo que se faz na igreja. O que a gente entende que um diácono faz na igreja? Ele serve a ceia, trabalha na porta, introduz os que estão chegando à igreja, faz o trabalho de porteiro, mas essa função está ligada também ao lado social, ao trabalho social da igreja, tão defendido nos evangelhos, nas cartas joaninas, por exemplo. Pedro fala muito disso, Paulo, o ato de ajudar as viúvas, auxiliar os necessitados. Então, é um ministério fundamental que na igreja nós precisamos esticar, abranger um pouco mais dentro das premissas que o próprio ministério chama para ser feito. Mas o diácono é isso. Quem não for diácono não serve para ser obreiro. Seria isso. Está aí, queridos. Quem não for diácono não serve para ser obreiro. O pastor Leandro Lima Lopes, que é um dos nossos administradores, ele diz o seguinte: no Nordeste ainda há muitos cooperadores dirigentes de grandes igrejas. E ele diz também: Deus abençoe essa live maravilhosa. O papai do pastor Leandro também foi pastor. Ele diz que o pai dele ensinou que pastor tem que ser obreiro completo, diácono, presbítero, evangelista e pastor. O Josiel da Costa, ele quer comprar o livro do senhor. Então, pastor Elias Crotti, no final o senhor tem que fazer aqui a divulgação, o merchan, como que ele vai adquirir o livro, que é este livro que nós temos aqui, que dá base para a nossa live, ok? Manual do Obreiro. Também Mário Lopes da Costa está aqui dizendo que maravilha, né? A Simone Alves Santana diz que um pastor sempre vai ser um diácono. E também o Davi Bezerra Silva está cumprimentando com a paz do Senhor, está mandando saudações da Assembleia de Deus de Bauru, cujo presidente é o pastor Antônio Baltazar. Deus abençoe os nossos queridos internautas que estão interagindo conosco. Pastor Elias, o senhor também no livro trabalha com o obreiro aqui, suas funções, no que tange ao presbítero. Nos fale um pouquinho, então, sobre a formação do presbítero. Pastor, ainda voltando aqui no livro, na página 45, eu coloco aqui umas descrições da palavra diácono, muito interessante. Depois, quem adquirir o livro vai ver que cada letra eu coloco aí como uma visão do diácono, no sentido geral, né? No sentido geral. Mas, pastor, a palavra, o presbítero, também é uma situação que nos faz pensar demoradamente. Porque, me perdoe os assembleianos,
mas nós temos uma visão errada da palavra presbítero, porque os presbíteros, presbítero é uma palavra puramente grega, mas é a tradução da palavra de ancião lá do Antigo Testamento, do ancião, os anciãos do Antigo Testamento que auxiliavam no ministério. E essa palavra é tão importante que em alguns lugares, quando alguns países a pessoa chega com um presbítero, ele tem que ser rebaixado para pastor, alguma coisa assim, porque o presbítero seria o presidente do conselho. Na igreja presbiteriana, eles usam bem essa palavra, né? E os católicos também usam, embora, às vezes, nós encontramos essas funções na mesma pessoa. Pedro era pastor, era apóstolo, mas também era presbítero. Entretanto, eu acredito que o presbítero, por exemplo, é um pastor. A função pastoral está atrelada, amalgamada ao termo presbítero. Por exemplo, na minha visão, o presbítero está acima do evangelista. Se a gente for classificar isso, o presbítero está acima do evangelista. O presbítero é mais pastor que o evangelista. O evangelista, não, ministerialmente falando, nós vamos falar dele lá na frente, mas ele não nasceu e não foi dado para ficar dirigindo a igreja. O presbítero é pastor. Na minha visão, o presbítero deveria ser uma função convencional. Não poderia estar ligado a um ministério local. Deveria ser uma função convencional. E o evangelista deveria assumir o lugar do presbítero no que tange à igreja local. Tal é a visão que eu tenho do presbítero. O presbítero é um pastor. O presbítero é um homem separado para dirigir a igreja e não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer um. Ele precisa trazer uma experiência consigo, porque essa palavra está ligada a dias, a vivência, a experiência. Às vezes você encontra uma pessoa de 20 anos que é presbítero, né? 25 anos, um pouco incoerente com a idade, porque o presbítero está relacionado à idade e à experiência, embora no contexto não é assim que se observa, mas é um pastor, um homem responsável, é alguém que tem uma bagagem espiritual, uma bagagem de experiência com Deus, tem a palavra do conselho, da orientação, a palavra da profecia, ele é um apacentador. Tal é a magnitude da palavra e do ministério que esteja relacionado ao presbiterato. Então, presbítero não é qualquer um. Presbítero é um pastor. Já falei com os obreiros aqui da igreja, da nossa igreja, que, olha, você é presbítero, você é um pastor. Você é um grande homem. Você é um homem que merece o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa duplicada honra, conforme diz a palavra de Deus. Então, não é uma funçãozinha qualquer. Eu vou te consagrar presbítero. Não sei. Não é assim. É um ministério extraordinário, que tem que ser carregado da experiência com Deus. É um ministério pastoral. Queridos internautas, estamos tendo aqui uma aula, uma escola bíblica de obreiros e membros de altíssimo nível, pastor Elias Croce, como palavras ditas, não é assim? O nosso coração trazendo edificação espiritual. A Neide e o pastor Edson, missionária Neide e o pastor Edson, que é lá de São Mateus, do pastor Deiró, esse casal querido, tá mandando aqui uma mensagem. Olha o que eles escreveram. Meu Deus, quantos obreiros precisavam estar aqui para aprender. E a Simone Alves Santana está pedindo aqui para fazer uma pergunta. Eu vou lançar a pergunta para o senhor. É sobre o diaconato. Ela quer saber se existe diaconisa. A base bíblica para o trabalho das irmãs no serviço diaconal, pastor Elias Couto. É a pergunta da Simone Alves Santana. Claro que sim. Quando você lê o livro das Assembleias de Deus, a história das Assembleias de Deus no Brasil,
escrito já há muitos anos, o autor deve ser o Abrão de Almeida. As igrejas do Sul, as Assembleias de Deus tradicionais do Sul, consagraram diversas diaconisas, está lá no próprio texto. Depois, eles tiraram essa visão, se bem que agora voltou, pelo menos a Assembleia de Deus de Madureira, tiraram essa visão. Porque quando a gente estuda o pensamento da visão sueca, por exemplo, a visão sueca, embora com todo o nosso respeito, mas eles tinham uma visão muito machista da obra de Deus. Basta estudar um pouco o que aconteceu com a Frida Wringren, uma história que ficou um pouco meio escondida aí, mas agora ela veio à tona. Então, tinha aí uma certa restrição. A Igreja de Madureira, a Assembleia de Deus de Madureira, ela abriu mais essa visão. Respeito à CGADB, aos irmãos da CGADB, claro, cada um com a sua visão. Mas, biblicamente falando, as mulheres têm fundamento, sim, para a diaconisa. E olha o trabalho das mulheres. O que as mulheres fazem, o que as mulheres fazem na igreja, os homens não conseguem fazer. Não conseguem fazer. Elas têm uma função extraordinária. Então, não tenho nenhum preconceito contra o trabalho da mulher. Elas são obras magníficas de Deus e estão no seu devido lugar, fazendo a obra de Deus como mulher e os homens como homem, cada um na sua função. Então, não tenho nenhuma restrição e também nenhum versículo condenatório para isso. O Onésimo Loureiro diz assim, pastor Elias: concordo plenamente que a função presbítero está muito mais ligada à função pastoral do que a de um evangelista. E a Francisca Santos está aqui maravilhada com a live, muitas pessoas comentando, compartilhando e também deixando o seu like. Estamos recebendo, queridos internautas, o nosso professor e mestre, pastor Elias Croce, que está falando sobre formação e aperfeiçoamento de obreiros, a partir deste Manual do Obreiro, que é um livro de sua autoria. No final aqui da live, ele vai fazer aqui a divulgação do mesmo, e nós vamos daqui tocando o barco, pastor Elias, falando um pouquinho sobre o bispo. O senhor tem aqui, no capítulo 2, uma sessão que o senhor dedicou a respeito do bispo. Por gentileza, pastor, nos dê a definição e a função desta atividade na obra de Deus. Pois então, a palavra bispo, nas Assembleias de Deus, até certo tempo, não era usada. A partir de uma convenção em Madureira, aqui no Brás, São Paulo, é que a convenção fez um estudo e apresentou detalhadamente a admissão do bispo na igreja. A palavra bispo, que vem do termo grego episcopos, que significa superintendente, administrador, feitor, gerente, guarda, é uma palavra relacionada a um maioral, aquele que tem uma função específica de uma região. Por exemplo, as igrejas episcopais usam bem essa palavra. A Igreja Católica também usa bem essa palavra. Eles criaram até uma outra para elevar um pouco mais, que é a palavra arcebispo, né, que seria o maioral, aquele que comanda uma região. Então, essa palavra bispo, na visão, na minha parca visão, está atrelada, por exemplo, a um pastor-presidente. O pastor-presidente de uma igreja é um bispo, no sentido etimológico, no sentido do próprio vernáculo, que ele é um superintendente, ele é um administrador. Entretanto, nós só temos um, ou melhor, nós temos 4, né? Deus levou 2 na nossa igreja, então nós ficamos, acho que com 3 agora, né? 3.
É uma palavra bíblica, não devemos ter nenhum problema com essa palavra, porque está na Bíblia, é um ministério que está na Bíblia. Porém, não é qualquer um que pode ser bispo, assim como não é qualquer um que pode ser pastor e nem presbítero, mas é uma palavra, um ministério que está relacionado à igreja, e a igreja do Senhor existem muitos bispos, apesar de não serem chamados bispos, mas eles estão aí. Agora, pastor Elias Crotti, nós vamos falar um pouquinho sobre o dirigente de congregação. Eu vou pedir para o senhor explicar um pouquinho para a gente as atribuições, as funções e também como deve ser a formação para que alguém assuma a responsabilidade para dirigir uma congregação. Em cima disso, eu vou soltar aqui uma frase que muito se ouve, especialmente nas reuniões de obreiros, e que o senhor nos explique. A seguinte frase, abre aspas, o dirigente de congregação, ele é o pastor na igreja, onde ele está pastoreando, na igreja, mas o pastor da igreja que ele está pastoreando é o pastor presidente. Nos explique um pouquinho essa mecânica eclesiástica na administração para que as tensões no ministério sejam diminuídas, porque nem todos entendem essa expressão. O dirigente da congregação é o pastor na e não dá. Olha, primeiro, pastor, que não existe esse ministério dirigente de congregação. Isso é uma coisa que nós inventamos. Sim. Existe o pastor da igreja local. Certo? Amém. Aí, às vezes, a gente fica assim um pouco meio confuso, né? Porque na congregação tem um presbítero, por exemplo, né? Sim. Tem um presbítero, e por isso que a palavra bispo aqui seria apropriadíssima. Então, você tem o bispo, que é o superintendente, e os pastores. Agora, existe, como disse no início, cooperadores que dirigem igrejas, diáconos que dirigem igrejas. Eles não foram ainda guindados à função específica de pastor, mas eles estão no exercício, na aprendizagem, sob a supervisão. É como a questão do estágio, né, numa universidade, né? A pessoa tem que fazer alguns estágios no bacharelado. Existe isso, né, que as pessoas que optam pelo ministério fazem os seus estágios. Então, esses dirigentes de congregação estão sob a supervisão de um pastor. Enquanto eles estão na congregação, eles são os chamados pastores locais, enquanto estiverem na função de. Certo? Ok. E existem algumas igrejas que, por exemplo, separam o pastor, mas ele é pastor enquanto estiver pastoreando. Fora da sua função pastoral, ou quando ele acaba aquele período, ele já não é mais o pastor, ele foi, né? Ele só é enquanto estiver no cargo. Então, esses dirigentes são supervisionados por um pastor, que no nosso caso é chamado pastor presidente, eu diria que seria o bispo, estão submetidos a esses pastores. Daí essa questão de chamá-los de dirigentes. Alguns os chamam de pastor local, porque hoje fica difícil você olhar para alguém que está dirigindo um trabalho e dizer, olha, você não me chama de pastor, porque a própria pessoa chega lá, já chama de pastor, assim como a esposa do pastor, ela nem pastora é, mas as pessoas a chamam de pastor. Então, cabe à pessoa administrar isso, para não ficar embriagado, e esperar o seu tempo certo, porque tem o tempo da separação, da ordenação. Esses ainda não foram ordenados, eles foram empossados e estão sob a supervisão de um pastor titular. Então, é importante compreender esse detalhe. Agora, o dirigente de congregação,
É alguém que precisa de uma instrução, porque o que faz um dirigente de congregação? Ele pastoreia a congregação. Ele trabalha supervisionando, embora supervisionado por outro, a escola dominical, os cultos, a direção dos cultos. Então, essa pessoa precisa ter uma espiritualidade elevada, precisa precisa ser amante da palavra, precisa saber como fala, quando fala, ver o que ensinar para a igreja. Então, esse dirigente de congregação, ele precisa de alguém que o acompanhe e até mesmo supervisione o seu trabalho, para que ele possa, de fato, crescer, não é abandoná-lo. Daí a importância das frequências nas reuniões ministeriais, de fazer um curso, no mínimo curso básico em teologia, para compreender as doutrinas básicas, fundamentais, teologia sistemática, teologia bíblica, por exemplo, a soteriologia, tão importante, fundamental. Todas essas coisas são interessantes. E também as questões relacionadas com a fala, a homilética, a hermenêutica. Claro que ele vai crescendo com isso, embora possa, de repente, nem ter estudado. Mas se ele está lá, obrigatoriamente, ele vai ter que enveredar-se por esse caminho, principalmente na questão da fala, porque o pentecostal, às vezes, confunde grito com poder. E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Eu estou preparando aqui um curso de pregação e interpretação bíblica, já estou nos momentos finais para trabalhar nessa área com todo o Brasil, dando descrições e fornecendo um importante conteúdo de hermenêutica e um importante conteúdo também de homilética e oratória, para que essa comunicação seja pertinente. Todas essas coisas devem fazer parte do conteúdo, do desejo desse dirigente de congregação. Agora, se ele está lá, não tem desejo de estudar, não tem desejo de crescer, não tem desejo de aprimorar o seu português, então fica difícil dizer que essa pessoa tem, de fato, um chamado. Queridos internautas, é uma bênção a live, viu? Estamos tendo aqui uma aula de alto nível, professor, pastor Elias Croce, falando sobre formação e aperfeiçoamento de obreiros. Temos a participação também de vocês, membros do grupo do Memórias. A Valda Rodrigues está dizendo que o melhor obreiro é aquele que estuda a Bíblia e obedece aos ensinamentos. O Samuel Eudóxio está parabenizando o trabalho aqui da live e dizendo que esse bate-papo como este ensina muito. Deus abençoe a todos que estão ligadinhos aí na nossa live. Pastor Elias, no capítulo 3, o senhor faz uma abordagem a partir dos dons ministeriais. Nós temos aquele texto clássico do apóstolo Paulo, endereçado à comunidade cristã dos irmãos efésios, que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores, conforme a versão ali do texto sagrado. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós o que são dons ministeriais, como que existe uma formação e um aperfeiçoamento para cada um desses dons. Fique à vontade, porque o tempo está passando muito rápido e a gente vai ter que fazer uma live parte 2, porque vai ser impossível esgotar o assunto hoje. Dons ministeriais, pastor Elias. Então, esses dons ministeriais seria uma aula à parte, ou uma live à parte, porque, primeiro que a palavra dom é um pouco complexa no meio pentecostal. Nós não podemos confundir dons ministeriais com dons espirituais. Existe uma diferença muito grande. Na verdade, são três diferenças: dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Os dons ministeriais são chamados dons de Cristo. Por exemplo, isso está relacionado com um chamado, uma vocação, e Paulo é bem enfático em dizer
explicitar de uma forma maravilhosa os meios pelos quais nasceram os dons ministeriais. Ele fala em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, podemos fazer uma ponte com Filipenses capítulo 2, versículo 7, que dentro da teologia a gente chama de efeito kenosis, que é o autoesvaziamento de Cristo, é a descida, é a humanização, enfim, é Cristo se tornando criança, se tornando um feto, se humilhando, descendo, igualando-se ao homem, vivendo como homem, e depois, isso é a descida, né? É Deus se humanizando. Tanto é que quando você encontra alguém que diz, ninguém vê Deus, é só você olhar para Cristo que você vê Deus. E quando Paulo estava perseguindo os cristãos, em Atos capítulo 9, que ele caiu por terra, o negócio fica mais forte ainda, porque a voz veio do céu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. Ele perseguia quem? Perseguiu os cristãos. Então, você olha para a igreja, você olha para Jesus, vê Deus. Agora, você olha para a igreja, vê Cristo. As coisas vão clarificando. Então, veja, ele se humanizou, desceu, e morreu, passou pela cruz, pela humilhação, foi às partes mais baixas da terra. Diz o texto lá que ele levou cativo o cativeiro. Paulo busca recurso lá nos Salmos, levou cativo o cativeiro. Olha que expressão maravilhosa para a gente dar um mergulho nela. Como pode levar cativo o cativeiro se o cativeiro já era cativo, né? Mas Deus, através de Jesus, faz isso. E depois de ter percorrido toda essa trajetória de descida, ensinando a humildade, né? Aí diz que o mesmo que desceu subiu, e aí entra, e esse que desceu deu dons aos homens. Então veja que quando nasceu o dom ministerial está atrelado à vida de Cristo, ao ministério de Cristo, daí a grande importância de atentar para esse fato de uma forma mais específica, deu dons, trazendo exatamente a visão de que o dom ministerial é algo direto, relacionado a Cristo. E aí, nós precisamos pensar um pouco que não é um chamado, não é uma autoproclamação, porque algumas pessoas se autoproclamam, né? Se autoproclamam pastores, se autoproclamam evangelistas, se autoproclamam isto e aquilo, entende? Então, é necessário que aconteça algo diferente, e quem tem esse chamado tenha em si essa experiência específica. Houve um momento na sua vida, depois que você foi salvo, depois que você serviu a Deus, está servindo a Deus, em que o Senhor te separou. Daí começa a compreensão dos dons ministeriais, que é, como eu disse, um capítulo à parte. E aí, pergunto, nós temos aqui 5 ministérios, não é? A pergunta normal é essa: por que enfatiza-se uns e outros não? Nós temos o pastor, temos o evangelista, o mestre. Agora aqui está se falando um pouquinho, porque o mestre daqui não tem nada a ver com o mestre das universidades, embora ele possa ir lá estudar, mas essa é uma vocação, é um dom que vem direto do céu. Quando a gente olha, por exemplo, para João de Oliveira, um homem lá de Pindamonhangaba, um grande mestre, extraordinário, dava aula para tantos ali, mas a formação dele foi aos pés de Cristo, assim como tantos outros que nós temos visto na atualidade. Então, veja bem, é uma unção que vem direta do próprio Cristo, que o Senhor separa alguns especificamente para esses ministérios, porque não são todos chamados para isso, alguns que Deus separa, e esses ministérios são ministérios de Cristo. Neemias Marcelo está parabenizando o pastor Elias por esse ensino. Cláudio Dias está dizendo que a live é muito rica, que Deus continue abençoando o pastor Elias Croce.
e também a nossa pessoa. Enfim, há várias participações aqui. O pastor Edson, missionária Neide, lá de São Mateus, está dizendo, pastor, antigamente, para ser obreiro, era necessário ser batizado com o Espírito Santo, porém, nos dias atuais, não vemos mais esta obrigatoriedade. Entendo que para ser um obreiro, no mínimo, precisa dessa dependência e presença. A pergunta da missionária Neide é se ela está errada, porque ela está aqui para aprender sobre a necessidade do obreiro ser batizado com o Espírito Santo. Olha, eu participei de uma convenção em que esse tema veio ao plenário. Inclusive, eu fui indicado como membro dessa comissão, a respeito da obrigatoriedade de exigir dos candidatos ao ministério o batismo no Espírito Santo. Isso não é uma marca assembleana. Embora existam os assembleanos contemporâneos, que eu não sei nem se a gente pode chamá-los de assembleanos, porque a marca assembleana, se você pega 1910, Azusa Street, 1906, a marca assembleana é o batismo no Espírito Santo. Se tirar o batismo no Espírito Santo, voltando na história, você vira um batista. Nada contra o batista em si, mas a igreja Assembleia, a igreja Movimento Pentecostal, nasceu exatamente por causa da ênfase ao batismo no Espírito Santo. Todo crente, toda pessoa que recebe Jesus, ele é incentivado a buscar o batismo no Espírito Santo. Inclusive nas igrejas, ainda hoje, a gente ora, irmão, quem não é batizado no Espírito Santo, vamos orar para Jesus batizar. Então, se entrarmos pelo teologismo, pelo teleologismo, nós vamos suprimir muitas coisas que fazem parte da nossa origem. Mas se, por exemplo, Atos capítulo 2, todos foram batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 8, batismo continua ali com a evidência, não é o batismo aquele que é batismo nas águas, igual alguns tradicionais defendem, é o batismo com evidência de línguas, tem que ter uma evidência. Ananias, quando foi orar por Paulo lá na rua direita, ele diz, olha, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu na estrada enviou a ti para que ore por ti, você seja cheio. A palavra cheio vem de pleroma, quer dizer, é plena, aquele que extravasa. Atos capítulo 19 é a mesma coisa, Atos capítulo 10 é a mesma coisa. Então, nós temos várias evidências no próprio texto de Atos, depois você pega na história. E em 1910, 1906, estava acontecendo exatamente a diferença lá da Azusa, era o batismo no Espírito Santo. Todos iam lá para ser batizados no Espírito Santo. E quando Daniel Berg e Gunavinho chegaram aqui no Brasil, eles pregaram o batismo no Espírito Santo, Marcelina foi a primeira a ser batizada, depois veio a irmã Valdete, depois veio outro, e até chegar na minha pessoa e na sua pessoa. Então, como é que nós vamos retirar da história aquilo que nos deu origem? É necessário, sim, exigir que o obreiro seja cheio do Espírito Santo. Quando nós lemos Atos, capítulo 6, na separação dos diáconos, um dos pré-requisitos ali para que a pessoa seja diácono é ser cheio do Espírito. E para ser cheio do Espírito tem que ter um transbordamento. O transbordamento é línguas, atitudes. É claro que esse ser cheio do Espírito também atrela-se a Gálatas 5, verso 22, que fala do fruto do Espírito. Então, é necessário, sim, que o obreiro seja batizado no Espírito Santo. Essa é a linha que eu sigo. É a linha que eu sigo e é a linha que, historicamente, a Assembleia de Deus defende. Agora, voltando só mais um pouquinho a respeito da necessidade dos obreiros ou dos dons ministeriais, quando nós lemos Efésios capítulo 4, Paulo, lá no versículo 11, ele fala, ele deu uns para isso, para aquilo outro, e coloca ali os profetas, os apóstolos. Quando chega no versículo 12, ali tem o objetivo principal dos obreiros, que ali está escrito tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Eu gosto dessa palavra, no grego, que é uma palavra médica, usada para ortopedia, que vem do termo grego katartismos.
cuja tradução literal seria consertar ossos quebrados, consertar coisas quebradas. Então, esses dons ministeriais foi para consertar as coisas quebradas, colocar as coisas em ordem, o dom ministerial. Olha, quando Deus levanta um pastor, tem que ter festa. Quando Deus levanta um profeta, um evangelista, tem que ter festa. Não é todo dia que Deus dá um pastor, porque esses são ministérios que Deus dá à igreja para consertar as coisas quebradas através da exposição da doutrina das Sagradas Escrituras. Olha, pastor Elias Croce, tem muitas perguntas chegando agora no nosso comentário, mas o senhor depois pode, se assim for possível, responder os internautas, que será importante para eles o seu feedback, porque o tempo já está dizendo que precisamos chegar nas considerações finais. Só que tem um detalhe: como a gente não dissecou aqui cada dom ministerial, nós vamos ter que fazer aquilo que o senhor já disse, ter uma live apenas para tratar das questões que dizem respeito aos dons ministeriais. Podemos fazer assim em momento oportuno, pastor Elias Croce? Sim, sim, claro. Estamos aqui para servir, em nome de Jesus. Puxa, pastor Elias, assim, estamos sem palavras porque estamos aprendendo muito e ficaríamos aqui ouvindo o senhor horas e horas. Mas precisamos concluir e eu peço a gentileza das considerações finais do senhor e que o senhor também oriente os nossos internautas como eles podem adquirir, porque tem muitas pessoas pedindo aqui informações que eles querem o seu livro. O Manual do Obreiro. Vou pegar o livro aqui. Pode pegar. Pegue que nós estamos no aguardo. Uma bênção a live sobre formação e aperfeiçoamento de obreiros. O André Loteiro Magalhães está dizendo que palavra. Ele é do Rio de Janeiro. Tem aqui também outros irmãos do Ceará, de várias regiões do Brasil. São muitas pessoas. Eu peço a compreensão de todos, porque nós vamos precisar aqui concluir, mas o pastor Elias Croce está aqui, armando seu arsenal literário, teológico, e nós vamos agora nas considerações finais. Fique à vontade, meu pastor. O tempo é todo seu. Glória a Deus. Peço perdão, porque eu nem separei os livros aqui, eu esqueci desse detalhe de separar os livros. Mas, olha, para mim, pastor Éder, é uma satisfação imensa participar desse bate-papo. Glória a Deus que essa é uma das vantagens também da pandemia, né? O pessoal só fala pandemia, mas tem tanta coisa boa acontecendo no meio de coisas ruins, né? Apesar de termos esse sentimento de perda de muitas pessoas, mas Deus abriu uma porta, um portão para levarmos a mensagem com as lives, com os cursos, uma série de atitudes, de ministérios que muitos despertaram agora para isso. Quero adorar a Deus por sua vida, pastor Éder, e dizer aos irmãos que a chamada ministerial é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na vida de alguém. Porque você tem dentro de si um tesouro que Deus colocou. É um fogo que queima na sua alma, na sua vida. O cristão, de acordo com Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele já não é uma pessoa normal. Certo? Nós não somos normais, porque nós viemos para a obra de Deus, e o Senhor nos separou e colocou em nós uma cultura diferente. Nós temos a cultura do céu na nossa alma, no nosso espírito. O 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo pensa diferente, tem uma visão diferente. Ele vive fora da bolha. Tem uma bolha chamada curso do mundo.
Essa bolha chamada curso do mundo, as pessoas fazem as mesmas coisas, entram no modismo das palavras, das conjecturas, da, de tantas coisas que acontecem, que é o chamado mundo certinho, que as pessoas dizem politicamente correto, mas você tem que estar dentro da bolha. Essa bolha, inclusive muitos cristãos. Agora, quando Deus te chama, ele te chama para fora da bolha. E fora da bolha é um escândalo para os que estão dentro da bolha. Mas como você vive assim? Como você pensa assim? E essa é a visão daquele que foi chamado por Deus. Porque ele está aqui, mas tem a cultura do céu, a visão do céu, o chamado de Deus. Ele tem uma mente profética e ele precisa saber como colocar isso. É lógico que tudo isso que falamos aqui está relacionado com um compromisso com Deus. O obreiro tem que ter vida de oração, tem que ter oração. Na verdade, não é uma hora de oração, é uma vida de oração. É diferente de ter meia hora de oração, é vida de oração. E tudo isso é muito significativo para esse mundo que vivemos. Você não é pastor, não é obreiro ou evangelista só da sua igreja, do seu ministério. Você é tempo integral. Por onde você passar, você exerce um ministério de mestre, de pastor, enfim, aquele que Deus te deu, porque você é um megafone de Deus para o mundo. Você é um outdoor de Deus. Sem fala, como dizia Francisco de Assis, quando um grupo de alunos o acompanhou para aprender com ele, Deus queria ensinar, e de repente ele abraçou um, abraçou outro, sussurrou o evangelho aqui, sussurrou o evangelho ali, no caminho os alunos disseram, mas mestre, nós viemos de tão longe para ouvir a sua pregação. Ele olhou para eles e disse, pregue sempre, se precisar, use as palavras. Então, veja, você é um outdoor de Deus, a sua vida é uma mensagem profética para as pessoas que te observam. Sem palavras e sem fala, você já prega. Então, essa é a visão do homem de Deus, da mulher de Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero, aqui com a essência do novo pastor, falar do livro. Esse livro eu escrevi pensando nos obreiros, pensando na obra de Deus. E eu trabalho aqui com tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. Da porta ao púlpito, que ele deve saber qual é o seu comportamento, sua ética, a sua visão, enfim, como tratar a família, como ser um obreiro na sociedade, diante das pessoas que o cercam, enfim. É um livro que fala sobre chamada, sinais autênticos da chamada ministerial, pois o capítulo das funções dos obreiros, que é o capítulo 2, nós tratamos até a questão do crescimento da igreja, questão dos deveres para com a congregação, para com o ministério. Depois falamos da excelência dos dons ministeriais, capítulo 3, que é um capítulo também muito interessante. Falamos das liturgias, como deve ser um culto, como deve ser a liturgia, quais são as características dessa liturgia. O púlpito, como deve se comportar um obreiro no púlpito. Olha só, pastor, que tema, né? Depois, o culto cristão. Como deve ser esse culto? As características do culto, que é a adoração. Depois, as cerimônias, batismos nas águas, noivado, casamento, bodas de prata, bodas de ouro, apresentação de crianças, cerimônia de debutantes, colação de grau, enfim, tudo isso. Lançamento da pedra fundamental, inauguração de templos, cerimônias fúnebres. Depois, com relação aos membros, à igreja, à cidadania, à submissão, à ética. São situações interessantes. Depois, no final, eu coloco alguns sermões para ocasiões especiais, alguns sermões para, por exemplo, sermões fúnebres. Morre alguém, você fica assim, meio... Já tem um sermãozinho pronto, é só você orar, jejuar e pregar que dá certo. Sermões para casamento, bodas de prata, bodas de ouro, enfim, é um texto destinado aos obreiros. Escrevi dentro de uma visão assembleana. Eu tenho ainda alguns no estoque, você pode fazer o pedido até eu acho que pelo WhatsApp, não tem nenhum problema, né? Ou então pedir, pelo WhatsApp fica fácil, que a gente manda pelos correios, né? Está saindo agora
aqui mais um mês, o livro que foi lançado como esboços, mas, na verdade, esse livro aqui é Sermões para todos os dias do ano. São 366 sermões, um para cada dia do ano, para todas as ocasiões. Claro que, como teólogo, fica até difícil a gente indicar livro de sermões. Eu sempre fui contra, depois acabei escrevendo um. A gente tem que saber bem o que eu sempre fui contra esse livro de sermões. Depois acabei escrevendo um. E esse livro saiu muito, muito. Tanto é que está esgotado. Estou lançando agora a segunda edição como Sermões para todos os dias do ano. Ele saiu como livro da sabedoria, mas isso aqui foi o rapaz lá da rádio que colocou, porque o livro da sabedoria é a Bíblia. Esse livro também está saindo. Tem um livro sobre louvor e adoração que você consegue lá na editora Betel. Livro sobre louvor e adoração. E também lancei o livro 500 anos da Reforma, que eu acho que lá na editora Betel deve ter ainda 500 anos da Reforma, que é um texto que eu falo das lições para a igreja atual. Então, são alguns textos. Estou lançando agora o texto sobre a abundância da vida cristã. Já está pronto, já mandei rodar, que é um texto para o EBOM, relacionado ao tema do ano da Assembleia de Deus aqui de São Paulo, Abundância da Vida Cristã. Trabalhamos 12 capítulos relacionados à abundância, essa visão da abundância no sentido bíblico, espiritual e de avanço no conhecimento do reino. São apenas algumas obras, pastor. Olha, pastor Elias Crotti, eu estou colocando nesse exato momento o seu endereço aqui do Facebook para os nossos internautas. Ok? Coloquei no comentário. Okay. Os internautas depois podem entrar em contato com o pastor Elias Crotti e solicitarem os livros que ele tiver. Os que estão esgotados, tem que aguardar uma nova edição, se assim forem republicados. E quero dizer, pastor Elias, que fomos extremamente abençoados pela sua vida, pelo seu ensinamento, e agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito através do seu lindo ministério. Vamos então, pastor, futuramente trazê-lo de volta, permitindo Deus, falando sobre dons ministeriais. E, infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana, e agradecemos muitíssimo ao nosso querido e amado pastor e mestre José Elias Crotti pela ótima entrevista, e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, dia 29, ao meio-dia. A live será feita aqui mesmo, no Facebook do Memórias, e eu estarei recebendo Mark Lemos. Mark Lemos, que é o filho do casal fundador do IBAD, e o senhor citou aí o João de Oliveira, que foi um dos professores do IBAD. Perfeito. Então, nós vamos estudar sobre a história do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, lá de Pinda, o IBAD. Até lá, permitindo Deus. Um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Shalom, beijo no coração de vocês.